Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando, inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Continuação do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503. Hoje é sábado, 14 de setembro de 2019. Então a lei está atualizada até a presente data. Estamos aqui no site do planalto.gov.br. Artigo 253. Bloquear a via com veículo. Infração gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circulação sobre ela. Infração gravíssima. Penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º. Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Parágrafo 3º. As penalidades são aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade, com circunscrição sobre a via, restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Artigo 254. É proibido ao pedestre, inciso 1, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Inciso 2, cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão. Inciso 3, atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para este fim. Inciso 4, utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. Inciso 5. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea e subterrânea. Inciso 6. Desobedecer a sinalização de trânsito específica. Infração leve, penalidade multa em 50% do valor da infração de natureza leve. Artigo 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção da bicicleta mediante recibo para o pagamento da multa. Capítulo 16 das penalidades. Artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Inciso 1, advertência por escrito. Inciso 2, multa. Inciso 3, suspensão do direito de dirigir. Inciso 5, cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Inciso 6, cassação da permissão de dirigir. Inciso 7, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivas de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo
e habilitação do condutor. Artigo 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas neste Código. Parágrafo 1º. Os proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente às penalidades de que trata este Código, toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. Parágrafo 2º. O proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível com seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Parágrafo 3º. Ao condutor caberá responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Parágrafo 4º. O embarcador responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Parágrafo 5º. O transportador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Parágrafo 6º. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. Parágrafo 7º. Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá 15 dias de prazo após notificação da autuação para apresentá-lo na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Parágrafo 8º. Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. Parágrafo 9. O fato de o infrator ser pessoa jurídica não exime do disposto no parágrafo 3º do artigo 258 e no artigo 259. Parágrafo 10. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo do RENAVAN. Parágrafo 11. O principal condutor será excluído do RENAVAN, inciso 1, quando houver transferência de propriedade do veículo, inciso 2, mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo, inciso 3, a partir da indicação de outro principal condutor. Artigo 258. As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com sua gravidade em 4 categorias. Inciso 1. Infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de 293,47. Inciso 2. Infração de natureza grave, punida com multa no valor de R$ 195,23. Inciso 3. Infração de natureza média, punida com valor de R$ 130,16. Inciso 4. Infração de natureza leve,
punida com valor de R$ 88,38. Parágrafo 2º. Quando se tratar de multa agravada, o fator de multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código. Artigo 259. Cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Inciso 1. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. Leve, 3 pontos. Parágrafo 4º. Ao condutor identificado no ato de infração, será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257, excetuando-se aqueles praticadas por passageiros e usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância, transitando em rodovias com utilização de ônibus em linhas regulares, intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo CONTRAN a teor do artigo 65 da Lei 9.503. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Dando continuação à Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Hoje é sábado, 14 de setembro de 2019. A lei está atualizada até a presente data. Estamos aqui no site do planalto.gov.br. Artigo 272. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da permissão para dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração. Artigo 273. O recolhimento do certificado de registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando: inciso 1. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. 2. Se alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de 30 dias. Artigo 274. O recolhimento do certificado de licenciamento anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando: inciso 1. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. 2. Se o prazo de licenciamento estiver vencido. 3. No caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Artigo 275. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável. Parágrafo único. Não sendo possível, desde logo, atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada. Artigo 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita ao condutor a penalidades previstas no artigo 165. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica. Artigo 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento
que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Parágrafo 2º. A infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Parágrafo 3º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. Artigo 278. O condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo o veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no artigo 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória. Parágrafo único. No caso de fuga do condutor, a ação policial, a apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no artigo 210. Artigo 278-A. O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando previstos nos artigos 180, 334, 334-A do Decreto-Lei 2848, Código Penal, condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 1º. O condutor condenado poderá requerer sua reabilitação submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma desse Código. Parágrafo 2º. No caso de condutor preso em flagrante, na prática dos crimes de que trata o caput desse artigo, poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver a necessidade para a garantia da ordem pública, como medida cautelar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Artigo 279. Em caso de acidente com vítima envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade de tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro. Capítulo 18 do Processo Administrativo. Seção 1 da Autuação. Artigo 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: inciso 1. Tipificação da infração. Inciso 2. Local, data e hora do cometimento da infração. Inciso 3. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca, espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Inciso 4. O prontuário do condutor, sempre que possível. Inciso 5. Identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração. Inciso 6. Assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Parágrafo 2º. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível previamente regulamentado pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto da infração, informando os dados a respeito do veículo,
além dos constantes nos incisos 1, 2, 3, para o procedimento previsto no artigo seguinte. Parágrafo 4º. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista, ou ainda policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Seção 2 do julgamento das autuações e penalidades. Artigo 281. A autoridade de trânsito, na esfera de competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto da infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente. Inciso 1. Se considerado inconsistente ou irregular. 2. Se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação. Artigo 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Parágrafo 1º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos. Parágrafo 2º. A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares, de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa. Parágrafo 3º. Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela que trata o parágrafo 1º do artigo 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento. Parágrafo 4º. Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação do recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da data de notificação da penalidade. Parágrafo 5º. No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data do recolhimento de seu valor. Artigo 282-A. O proprietário do veículo ou condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico, se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação não oferecer essa opção. Parágrafo 1º. O proprietário ou o condutor autuado que optar por notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico. Parágrafo 3º. O sistema previsto no caput será certificado digitalmente atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica, interoperabilidade da infraestrutura de chaves pública brasileira.